Olá, tudo bem? Pela primeira vez na história, as Forças Armadas do Brasil apresentaram à sociedade e à comunidade internacional um plano de defesa nacional. O Livro Branco da Defesa Nacional descreve o programa de modernização das três forças e a estratégia de defesa do país. As riquezas do Brasil estão protegidas. O pré-sal está protegido. O que o Livro Branco quer dizer quando diz que o Brasil precisa ter poder dissuasório? Até onde a defesa do Brasil depende de seus vizinhos na América do Sul? E o que muda na defesa do Brasil com um novo mundo de multipolaridade, com a emergência da China como rival dos Estados Unidos? E por que ter um programa de submarinos nucleares? Eu fui ao Rio entrevistar o ministro da Defesa e ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim. Os colonizadores portugueses instalaram na Ponta da Urca, num canto estratégico da Baía de Guanabara, no Rio, a Fortaleza de São João. Lá dentro fica a Escola Superior de Guerra, que no regime militar se chamava de Sorbonne. Hoje é o gabinete no Rio do ministro da Defesa, Celso Amorim. Ministro Celso Amorim, por que fazer um livro branco da Defesa Nacional? Bem, primeiro é um dever de transparência com a sociedade, né? Nós temos forças armadas, como o nome está dizendo, são forças que estão armadas. Isso custa dinheiro para o povo, para os contribuintes, e é muito importante eles saberem por quê e como esse dinheiro está sendo gasto. Então, é um dever de transparência que é absolutamente fundamental. Segundo, isso para fora das Forças Armadas? Para fora das Forças Armadas. Para a sociedade. Para a sociedade. Esse é o sentido principal dos livros brancos. Segundo, mas também ligado a isso, porque eu acho que a defesa não é um assunto só das Forças Armadas ou sequer só do governo. É um assunto da sociedade. A sociedade tem que saber para que tem a defesa, quanto ela quer gastar na defesa, por que tem a defesa, quais são as injunções do mundo que nos levam a fazer as coisas que nós fazemos. Então, eu acho que é muito importante ter esse livro branco. Não é uma novidade, o Brasil não inventou, é uma novidade no Brasil. No Brasil. E é o primeiro livro branco. No Brasil, o primeiro livro branco. E eu acho que é uma coisa importante, haverá um debate importante. Está havendo já um começo de debate no Congresso, na sociedade. Começamos aqui? Começamos aqui. Na mensagem de abertura do livro branco, enviado ao Congresso Nacional para realizar esse debate, a presidenta Dilma Rousseff fala que é preciso, o Brasil necessitará de adequada capacidade militar dissuasória. O que podemos entender, o que o nosso espectador deve entender como uma capacidade militar de dissuasão? Veja, Paulo Henrique, a gente às vezes, eu vou fazer uma explicação um pouquinho longa, antes televisiva, mas só para... Não tem problema. É o seguinte, você muitas vezes pensa, olha, o Brasil é um país pacífico, não tem inimigos, e é absolutamente verdade, e na nossa região então nós vivemos num clima de cooperação absoluta. Mas o Brasil é a sexta economia do mundo, é dono de recursos naturais que são cada vez mais cobiçados, água, capacidade de produção de alimentos, energia, sobretudo petróleo, agora com pré-sal. Então, você não pode excluir que haja situações, mesmo sem guerra de conquista, sem nada disso, mas até um conflito, digamos, entre terceiros países, que algum deles venha se interessar pelos nossos recursos, ou diante de uma crise energética, ou uma crise de outro recurso natural qualquer, de alimentar no mundo, como já houve, né? Sim. Uma crise da falta de água doce, que se anuncia para o futuro, claro. Que haja uma cobiça, que haja uma tentativa de colocar a mão aqui no que é nosso. Então, nós temos que ter a capacidade, e pode ser que essa tentativa seja feita, digamos, retoricamente, politicamente, mas você não pode excluir que ela também seja tentada, feita de maneira militar. Então, obviamente, o nosso objetivo não é ter uma guerra com uma grande potência, eventualmente, não é ganhar a guerra, é dizer que se eles vierem aqui vai ter um custo. Então, dissuasão é isso, é dizer para ele, olha, se você vier, vai ter um custo. Vai ter problema. Vai ter problema. Então, a sua opinião pública vai ver que você vai ter perder vidas, perder dinheiro. Então, isso é que é dissuasão. É um pouco não vem que não tem. Não vem. Tá ótimo, ótimo. Ou se vier, tem um preço. Tem um preço. Na sua apresentação do livro branco, o senhor fala de um aspecto que eu gostaria que o senhor explorasse mais, que é fortalecer a cooperação com os países da América do Sul,
para o estabelecimento de uma comunidade de paz e segurança. A nossa estratégia de defesa nacional, isso é um livro de defesa nacional, pressupõe, exige, prescinde de uma aliança com a América do Sul? Eu acho que a aliança com a América do Sul é fundamental. Eu costumo dizer de uma maneira muito simplificada, né? Tudo que é preto e branco você tem que depois botar um grão de sal, mas de uma maneira muito simplificada. A nossa política para a região, e a região aqui é a América do Sul, é cooperação. E, aliás, a cooperação é a melhor dissuasão. Quanto mais você coopera com seus vizinhos, menor a probabilidade de você ter um problema, pelo menos de Estado a Estado. Você pode ter problema com narcotraficantes, com bandos até irregulares, mas isso é outra questão. Sim. Então, a nossa política para a região é de cooperação. A nossa política de dissuasão é, sobretudo, visando uma possível ameaça externa e que venha de fora. Mas, respondendo objetivamente a sua pergunta, sim, a cooperação na América do Sul é fundamental. Aliás, isso é verdade também na política externa, né? Você ter aqui um ambiente de paz, de cooperação, de desenvolvimento, é que nos permite ir ao mundo. Claro. O seu livro branco, o livro branco da Defesa Nacional, mostra para um observador leigo como eu um descompasso preocupante. O Brasil, como diz o livro branco, é a sexta economia do mundo, a maior costa atlântica que existe, tem 9 países fronteiriços, tem o pré-sal e é o 10º país em gastos com defesa e o país dos BRICS que menos gasta com defesa. Nós estamos protegidos para defender esse gigantesco país que nós somos? Olha, tudo na vida depende de uma avaliação dos riscos e da necessidade de proteção. Em parte, nós temos sido protegidos por se eu puder falar de uma pessoa muito ilustre, por quem tenho grande admiração, o Barão do Rio Branco tratou de fazer a nossa primeira proteção, ajudando a que nós tivéssemos trono da diplomacia, que também se apoiou nas Forças Armadas, porque ele sabia que elas estavam ali para apoiá-lo. Mas ele conseguiu criar a base para uma relação pacífica com os nossos vizinhos. Porque quem tem problema de fronteira é muito mais difícil conseguir cooperar. Ele fez essa base, bom, enfim, eu não vou entrar em todos os aspectos aqui que são fora disso. Mas isso nos dá uma proteção relativa, né? Nós não temos, diferentemente de alguns dos outros BRICS, um vizinho inimigo, um problema, né, de um vizinho com arma nuclear. Da China, da Rússia e da Índia. E dos Estados Unidos não tem vizinho, mas tem o mundo inteiro, né? Não é BRIC, aliás. Mas, então, quer dizer, nós não temos isso. Mas, volto a dizer, nós não podemos excluir que num mundo complexo como é o mundo de hoje não é mais bipolar só, Estados Unidos, União Soviética, o mundo tem vários polos, disputa por recursos naturais, disputa por energia, que nós venhamos ser alvos de cobiça mesmo. Claro. E isso implica você ter que se proteger. Então eu não diria, quer dizer, eu não vou dizer o Brasil está desprotegido, mas nós temos que sim sermos capazes de aumentar a nossa defesa. A ideia do plano, se não me engano, que está no livro branco, é aumentar o efetivo militar em 20%. Hoje temos 339 mil homens em armas. Porém, nós gastamos em 2011 35 bilhões de dólares em defesa. Está no livro branco. De 2001 a 2011, em 10 anos, esse valor aumentou 10%. Isso é 1,5% do PIB. Os gastos com defesa nos Estados Unidos são 4,7% do PIB, 2% na China, 4,9% na Rússia e 2,6% da Índia. Você pegou esses dados aqui? Dados retirados do livro branco. Se eu ver que eu fiz o dever de casa. São dados do Instituto de Estudos Estratégicos. Isso. Ministro, não é pouco? Como cidadão brasileiro, detentor do pré-sal, que é a maior jazida de petróleo descoberta nos últimos tempos, com esse potencial agrícola que pode alimentar o mundo, só o Brasil. Não é pouco? É pouco. É pouco. Quer dizer, nós temos também, como eu disse antes, a vantagem, até pelo trabalho da nossa diplomacia, pela história do Brasil, pela cultura brasileira, nós não temos não temos inimigos. E não temos grandes rivalidades. Isso já é uma coisa positiva. Mas, evidentemente, isso que você está falando é absolutamente verdadeiro. E é ainda, digamos, mais verdadeiro se a gente levar em conta que dentro desse gasto do Brasil, nos outros casos também, mas eu não sei exatamente como é a conta em cada um, mas tem muito gasto de pessoal e tem muito gasto, inclusive, com
o pessoal da reserva, que está incluído, né, claro, por um detalhe orçamentário, claro, não entra na Previdência Social, entra no orçamento do Ministério da Defesa. Então, se você for ver, na realidade, se for espremer, é capaz até de ser menos do que isso. Eu acho que não há razão para curto prazo o Brasil querer, nem há razão, nem possibilidade, porque nós também temos que alimentar o nosso povo, temos que dar escola, temos que dar saúde, né? Isso tudo é fundamental. Mas eu acho que seria razoável uma expectativa, digamos, ao longo de uma década, chegarmos talvez a 2 e pouco% do PIB. Isso seria uma coisa razoável. Mas eu acho, volto a dizer isso, Paulo Henrique, isso não é uma coisa só do governo. O governo não pode decidir isso. O governo terá que refletir um sentimento da sociedade. E a sociedade tem que entender que a defesa é importante para ela. É tão importante quanto é importante a educação, quanto é importante a saúde, quanto é importante a alimentação, porque a defesa é para isso, é para garantir que essas coisas continuem a fluir normalmente. Para a gente poder dormir tranquilo. Exato.